Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso falar com você hoje. Não é por acaso que você está aqui, assistindo a esse vídeo, nesse exato momento da sua vida. Não foi o algoritmo que te trouxe até aqui. Não foi a curiosidade. Fui eu. Eu te trouxe até aqui porque há algo que você precisa ouvir, algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga a sua situação financeira, a sua vida, o seu futuro. E eu preciso que você preste muita atenção em cada palavra que vai ser dita a partir de agora. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem sair do zero e chegar à abundância quase do nada? Você já olhou para a sua própria vida e se perguntou: por que eu trabalho tanto, me esforço tanto, oro tanto e ainda assim parece que a bênção não chega? Você já sentiu que está no limite, que a conta no banco não fecha, que as dívidas parecem crescer mais rápido do que a sua capacidade de pagá-las? E mesmo assim, no fundo do seu coração, existe uma voz que diz: aguenta, a sua virada está chegando. Essa voz sou eu. E hoje eu vim te dizer algo que poucos entendem, algo que a maioria das pessoas passa a vida toda sem perceber. Antes de a riqueza chegar, eu sempre aviso. Antes de a bênção se manifestar na sua conta bancária, na sua casa, no seu negócio, na sua família, eu já estou trabalhando nos bastidores da sua vida, plantando sinais, preparando o caminho, testando a sua fé e moldando o seu caráter para que você seja capaz de carregar o peso da abundância que eu tenho reservado para você. O problema é que a maioria das pessoas não reconhece esses sinais. Elas olham para a dificuldade e enxergam fracasso. Olham para o silêncio e enxergam abandono. Olham para a espera e enxergam punição. E é exatamente por isso que hoje eu vim até você, para abrir os seus olhos, para que você consiga enxergar o que eu estou fazendo na sua vida agora mesmo. Nesse exato momento em que tudo parece parado, pesado ou sem solução. Quero te perguntar algo, e quero que você responda com honestidade lá no fundo do seu coração. Você está passando por uma fase difícil financeiramente? Você sente que as coisas estão apertadas demais? Você está cansado de esperar, de acreditar, de tentar? Se a sua resposta for sim para qualquer uma dessas perguntas, então saiba que você está no lugar certo, na hora certa, ouvindo a mensagem certa. Porque o que eu vou te revelar hoje não é teoria, não é filosofia barata. São sinais reais, concretos, que eu coloco na vida de todo filho meu antes de abrir as janelas do céu sobre a vida dele. E se você souber reconhecer esses sinais, a sua postura vai mudar, a sua fé vai ser renovada e a sua capacidade de receber o que eu tenho para você vai aumentar de uma forma que você nunca imaginou. Então, se você está pronto, se você acredita que eu tenho algo especial reservado para a sua vida, escreva agora mesmo nos comentários: eu estou pronto para receber, Senhor. Deixa esse comentário como uma declaração de fé, como um ato de coragem diante de tudo que você está enfrentando. Porque a sua fé declarada tem poder. E eu ouço cada palavra que sai do seu coração. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado, não perca. Meu querido filho, minha querida filha, existe um momento na vida de todo ser humano que eu escolho para abençoar grandemente, um momento que é precedido por um silêncio que parece ensurdecedor, um silêncio que não é ausência minha,
Um silêncio que não é sinal de que eu te esqueci, de que eu não estou ouvindo as suas orações, de que as suas lágrimas estão caindo no vazio. Esse silêncio é, na verdade, um dos sinais mais poderosos que eu coloco na vida de quem está prestes a receber uma bênção extraordinária. Pensa comigo, antes de a chuva chegar, o céu fica nublado. Antes de o sol nascer, a noite atinge o seu ponto mais escuro. Antes de a semente brotar, ela fica enterrada na terra, onde ninguém vê, onde ninguém acredita que algo está acontecendo. E é exatamente assim que funciona o meu processo na sua vida. O silêncio que você está sentindo agora não é o fim da sua história. É o prefácio do seu próximo capítulo, o capítulo da abundância, da virada, da colheita. Mas por que eu testo você antes de te abençoar? Porque não posso simplesmente abrir as janelas do céu e derramar sobre você tudo o que preparei, sem essa fase de espera, sem essa fase de dificuldade, sem essa fase que muitas vezes parece insuportável? Meu filho, minha filha, a resposta para essa pergunta está em algo que vai muito além do dinheiro, vai além da bênção material. Eu não estou apenas te dando riqueza, eu estou te formando. Eu estou construindo dentro de você o caráter necessário para que essa riqueza não te destrua. Você já viu pessoas que receberam muito dinheiro de repente e perderam tudo em pouco tempo? Você já viu ganhadores de loteria que anos depois estavam mais pobres do que antes? Sabe por que isso acontece? Porque eles receberam a bênção sem ter sido preparados para carregá-la. O dinheiro chegou, mas a mentalidade, o caráter, a disciplina, a sabedoria, esses não estavam prontos. E o que acontece quando você coloca um peso enorme nas mãos de alguém que não foi treinado para carregá-lo? Ele cai. E a queda é dolorosa. Eu te amo demais para deixar isso acontecer com você. Por isso, antes de te abençoar com a riqueza que preparei para a sua vida, eu trabalho primeiro no seu interior. Eu deixo você passar por situações que revelam quem você realmente é quando está com a corda no pescoço. Eu observo como você trata as pessoas quando está sem dinheiro, como você fala de mim quando está na escassez, se você continua fiel quando parece não ter motivo para ser fiel. Eu observo se você cuida do pouco que tem antes de te confiar o muito que reservei. Pensa no José, aquele jovem de 17 anos que teve um sonho de grandeza dado por mim. Ele sonhou que seus irmãos se prostrariam diante dele, que ele seria uma pessoa de grande honra e influência. E o que aconteceu logo depois desse sonho? Ele foi jogado em uma cisterna pelos próprios irmãos. Foi vendido como escravo. Foi parar no Egito, longe de tudo que conhecia, longe de sua família, em uma terra estrangeira, sem nenhum recurso, sem nenhuma influência, sem nenhuma aparência de que aquele sonho poderia um dia se tornar realidade. Imagine o silêncio que o José sentiu. Imagine as noites na prisão, depois que a mulher de Potifar o acusou falsamente. Noites em que ele provavelmente olhava para o céu e se perguntava: Deus, onde estás? Aquele sonho era de verdade ou foi só ilusão da minha cabeça? E mesmo no meio daquele silêncio, eu estava trabalhando. Cada etapa daquela provação estava moldando o José para o momento em que ele estaria diante do faraó. Porque para governar o Egito, para salvar nações inteiras da fome, ele precisava de uma forja que nenhuma escola, nenhum curso, nenhuma circunstância fácil poderia oferecer. E com você, não é diferente. O silêncio que você está vivendo agora, a fase de espera, de dificuldade, de aperto, não é punição, é preparação. É eu moldando você para a grandeza que está por vir. É eu garantindo que quando a bênção chegar, você vai saber carregá-la, vai saber administrá-la, vai saber usá-la não apenas para si mesmo, mas para abençoar outros ao seu redor. Mas aqui vem a parte mais importante. Durante esse silêncio, durante essa fase de teste,
Eu observo a sua atitude. Eu observo se você continua orando quando parece que o céu está fechado. Eu observo se você continua honrando os seus compromissos com a minha casa, mesmo quando o seu bolso está vazio. Eu observo se você continua tratando as pessoas com amor e respeito, mesmo quando está sofrendo por dentro. Eu observo se você continua declarando a minha bondade, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Porque é exatamente nessa fase que o seu caráter é revelado. E é exatamente nessa fase que eu tomo a decisão de quando e como a bênção vai se manifestar na sua vida. Não porque eu seja cruel, não porque eu goze do seu sofrimento, mas porque eu te amo tanto que eu quero te dar o melhor. E o melhor só pode ser recebido por quem foi preparado para recebê-lo. Então, se você está no silêncio agora, se você está na fase de espera, de dificuldade, de aperto, eu quero que você mude a forma como você enxerga essa fase. Não é o fim, é o começo. Não é abandono, é preparação. Não é punição, é formação. E a colheita que está chegando vai ser tão grande, tão abundante, tão além do que você pediu e imaginou, que você vai olhar para trás e entender por que o silêncio era necessário. Escreva nos comentários: eu confio no processo de Deus na minha vida. Meu amado filho, minha amada filha, eu sei que existe uma sensação que é uma das mais difíceis de suportar na vida de um ser humano. Não é a dor, não é a tristeza, é a sensação de que nada está acontecendo. É a sensação de que você está parado no tempo enquanto o mundo todo parece estar avançando. É aquela sensação de estagnação, de que por mais que você tente, por mais que você ore, por mais que você se esforce, as coisas simplesmente não saem do lugar. Você acorda de manhã com aquela esperança de que hoje vai ser diferente. Você ora, você acredita, você começa o dia com fé. E aí, no final do dia, quando você olha para trás, parece que nada mudou. A mesma conta no banco, as mesmas dívidas, as mesmas dificuldades. E essa sensação de estar parado começa a te consumir por dentro, começa a criar uma dúvida silenciosa. Será que Deus realmente tem um plano para mim? Será que essa bênção que eu tanto espero realmente vai chegar? Meu filho, minha filha, eu preciso que você entenda algo hoje que vai mudar completamente a forma como você interpreta os momentos de aparente paralisia na sua vida. Quando tudo parece parado na superfície, é exatamente quando eu estou mais ativo nos bastidores. Quando você não consegue ver nenhum movimento visível na sua situação, é exatamente quando eu estou preparando o terreno para a maior colheita da sua vida. Pensa no agricultor. Quando ele planta uma semente, os primeiros dias, as primeiras semanas, ele não vê absolutamente nada. A terra parece igual, sem nenhuma mudança visível. Mas o que está acontecendo debaixo da terra? A semente está quebrando, está se abrindo. As primeiras raízes estão brotando, penetrando no solo, buscando água, se ancorando. Todo um processo extraordinário está acontecendo, mas nenhum olho humano consegue ver. E se o agricultor, impaciente com a aparente falta de resultado, decidisse cavar o solo para ver se a semente está mesmo crescendo, ele destruiria o processo. É exatamente isso que muitas pessoas fazem com a própria vida. Elas ficam tão impacientes com o silêncio, com a aparente paralisação, que começam a escavar, a questionar, a duvidar, a fazer escolhas desesperadas, a buscar atalhos, e com isso destroem o processo que eu estava conduzindo com tanto cuidado. Pensa no Abraão. Eu prometi a ele um filho, uma descendência que seria mais numerosa do que as estrelas do céu. Uma promessa extraordinária para um homem que já tinha a sua idade avançada e uma esposa igualmente idosa. E o que aconteceu depois dessa promessa? Anos de espera. Anos em que o ventre de Sara continuou fechado. Anos em que, na superfície, parecia que absolutamente nada estava acontecendo.
Anos que chegaram a um ponto em que Abraão e Sara tentaram ajudar eu a cumprir a promessa, usando a escrava Agar, criando uma situação que trouxe dor e consequências para todos envolvidos. Mas sabe o que estava acontecendo durante todos aqueles anos de aparente paralisação? Eu estava preparando Abraão. Eu estava aprofundando a fé dele. Eu estava construindo em Abraão uma confiança tão profunda em mim, que quando Isaac finalmente nasceu, quando a promessa finalmente se manifestou, Abraão estava pronto para recebê-la. Pronto não apenas para ter o filho, mas para ser o pai que aquele filho precisava, para ser o patriarca que aquela nação precisava, para ser o homem que eu precisava que ele fosse. E com você é a mesma coisa. Aquilo que parece paralisia na sua vida financeira, na sua carreira, no seu negócio, na sua família, não é paralisia, é preparação subterrânea. Eu estou trabalhando em camadas da sua vida que você nem consegue enxergar. Estou abrindo portas em lugares que você ainda não visitou. Estou conectando pessoas que vão entrar na sua vida na hora certa. Estou alinhando circunstâncias que vão se juntar num momento específico e criar uma explosão de favor e abundância na sua vida. Mas para que isso aconteça, eu preciso que você faça uma coisa. Não cave o solo antes da hora. Não tome decisões desesperadas movidas pela impaciência. Não busque atalhos que parecem mais rápidos, mas que, na verdade, te afastarão da bênção que está a caminho. Continue fiel. Continue orando. Continue plantando boas sementes de honestidade, de trabalho, de amor, de generosidade, mesmo quando você não vê nenhuma colheita imediata. Porque tem uma lei que eu coloquei no universo e que nunca falha. Quem planta, colhe, sem exceção, sem falha, sem demora eterna. Na hora certa, no tempo certo, a colheita aparece. E ela sempre é proporcional à semente que foi plantada. Isso significa que a colheita que está se preparando para você, nesse exato momento em que tudo parece parado, vai ser muito maior do que você consegue imaginar agora. Porque as sementes que você plantou em meio à dificuldade, as sementes de fé, de perseverança, de fidelidade no deserto, essas sementes têm um valor multiplicador extraordinário. Então hoje, nesse exato momento, eu quero que você declare comigo: o que parece parado na minha vida está sendo preparado por Deus. O que parece silêncio é, na verdade, o som da colheita sendo preparada. O que parece demora é, na verdade, o cuidado de um pai que quer me dar o melhor, não o primeiro que aparecer. Declare isso com fé, declare isso com convicção e continue avançando um dia de cada vez, confiando que eu sei o que estou fazendo. Escreva nos comentários: Deus está preparando o terreno da minha bênção. Meu querido filho, minha querida filha, existe algo que eu preciso te revelar hoje que vai mudar completamente a forma como você olha para a sua situação financeira atual. O que parece ser o seu maior problema, o seu maior obstáculo, a sua maior fonte de angústia e preocupação, pode ser exatamente o sinal mais claro de que a sua virada está mais próxima do que nunca. Eu sei que isso soa estranho. Eu sei que quando você olha para as suas contas, para as suas dívidas, para o seu saldo bancário no vermelho, a última coisa que vem à sua mente é que aquilo é um sinal de bênção chegando. Mas eu quero te mostrar hoje, através da história de homens e mulheres, que eu já abençoei grandiosamente, que a provação financeira mais intensa geralmente acontece exatamente antes da virada mais extraordinária. Pensa no Jó. Aqui estava um homem que era considerado o mais rico do Oriente. Tinha rebanhos imensos, filhos, saúde, influência, prosperidade em todas as áreas da vida. E então, em questão de dias, ele perdeu tudo. Os animais foram levados, os filhos morreram, a saúde foi embora.
E ele ficou ali, coberto de úlceras, sentado no meio das cinzas, sem nada, sem perspectiva visível, com a própria esposa mandando ele amaldiçoar a mim e morrer. O que estava acontecendo na vida do Jó era punição, era sinal de que eu o tinha abandonado, era prova de que eu não me importava com ele? Absolutamente não. Era o momento mais intenso de teste que aquele homem já enfrentaria na vida, e era também o momento logo antes da maior restauração que ele já experimentaria. Porque depois que o Jó passou pela sua provação mais profunda, depois que ele manteve a integridade, mesmo sem entender o que estava acontecendo, eu restaurei tudo que ele tinha perdido, e restaurei em dobro. O dobro dos animais, o dobro da prosperidade, o dobro da bênção. Mas presta atenção em um detalhe que a maioria das pessoas ignora quando lê a história do Jó. A restauração só veio depois que o Jó orou pelos amigos que tinham ido lá para o julgar, para dizer que aquele sofrimento era culpa dele, que ele estava colhendo o que tinha plantado. A restauração veio no momento em que o Jó, mesmo no meio da sua própria dor, foi capaz de interceder por outras pessoas. Sabe o que isso significa para a sua vida? Significa que uma das coisas que eu observo durante a sua provação financeira é o que está acontecendo no seu coração. Se você está ficando amargo, fechado, egoísta, com raiva de mim e das pessoas ao seu redor, ou se, mesmo no meio da escassez, você ainda consegue ter um coração generoso, ainda consegue se importar com os outros, ainda consegue ser grato pelo pouco que tem. A provação financeira é um revelador. Ela revela o que está dentro de você. Revela se a sua fé é real ou apenas para os dias bons. Revela se o seu caráter é sólido ou superficial. Revela se você me ama de verdade ou se você me amava apenas enquanto as coisas estavam indo bem. E não se engane, eu não faço essas perguntas porque eu não sei as respostas. Eu as faço porque é importante que você mesmo descubra as respostas. É importante que você se conheça. É importante que você veja o que está dentro de você, para que quando a bênção chegar, você saiba de onde veio a força que te sustentou. Agora, quero que você preste atenção em algo muito específico. Existe um padrão que eu vejo repetidamente na vida dos meus filhos que estão prestes a receber uma virada financeira extraordinária. Antes da virada, a pressão aumenta. As dificuldades parecem se multiplicar. As contas parecem chegar todas ao mesmo tempo. Os imprevistos acontecem em sequência, e é exatamente nesse momento que muitos de meus filhos desistem, exatamente quando estavam a um passo da bênção. É como uma pessoa que está cavando em busca de ouro. Ela cava, 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 e não encontra nada. E quando ela está quase no ponto onde o ouro está, quando está a apenas alguns centímetros da riqueza que tanto buscou, ela desiste, larga a pá e vai embora. E outra pessoa chega, dá mais algumas paladas e encontra o filão de ouro que a primeira pessoa quase tocou com as próprias mãos. Não seja essa pessoa que desiste a um passo da bênção. Porque eu estou te dizendo agora, se a pressão na sua vida financeira aumentou recentemente, se as dificuldades parecem ter se intensificado, se você sente que está sendo espremido de todos os lados, isso pode ser exatamente o sinal de que a sua virada está mais próxima do que nunca. Aguenta, persiste, continua orando, continua crendo, continua sendo fiel, porque a pá que você está segurando está mais perto do ouro do que você imagina. Meu amado filho, minha amada filha, desde os tempos mais antigos, desde os primeiros dias da criação, eu sempre me comuniquei com os meus filhos de formas que vão além das palavras visíveis, além dos livros, além dos sermões, além do que pode ser ouvido com os ouvidos físicos. Eu falo através dos sonhos, eu falo através das visões, eu falo através daquela inquietação profunda que você sente no coração e que não consegue explicar, aquela sensação de que algo grande está para acontecer,
mesmo quando todas as circunstâncias ao redor apontam na direção oposta. E hoje, eu quero te fazer uma pergunta que pode parecer simples, mas que carrega um peso enorme. Você tem prestado atenção nas formas como eu tenho falado com você? Porque eu sempre falo. O problema não é que eu esteja em silêncio. O problema muitas vezes é que o barulho da vida, o barulho da ansiedade, o barulho das preocupações financeiras está tão alto dentro de você que você não consegue ouvir a minha voz sussurrando nas camadas mais profundas da sua existência. Pensa no José novamente, aquele jovem que teve 2 sonhos extraordinários quando era adolescente. Sonhos que pareciam absurdos para a realidade que ele vivia. Sonhos que os próprios irmãos ridicularizaram. Mas esses sonhos eram a minha forma de preparar o José para a grandeza que estava por vir. Eram a minha forma de plantar dentro dele uma semente de propósito, uma âncora de identidade que o sustentaria nos anos mais difíceis da sua vida. Quando José estava na cisterna, quando estava sendo vendido como escravo, quando estava na prisão, o que o mantinha era aquela memória dos sonhos. Aquela certeza plantada por mim de que a história dele não terminaria ali. Você tem tido sonhos recentemente? Sonhos que, ao acordar, deixam aquela sensação de que eram mais do que simples imagens do seu inconsciente? Sonhos em que você se via em uma posição diferente, em uma realidade diferente, em uma abundância que parece impossível para a sua situação atual? Presta atenção nesses sonhos. Não os descarte como fantasia. Não os ignore. Porque eu frequentemente planto dentro dos meus filhos, através dos sonhos, uma prévia do que estou preparando para a vida deles. Mas não é só pelos sonhos que eu falo. Existem as inquietações. Você já sentiu aquela inquietação inexplicável no coração? Aquela sensação de que você não foi feito para essa situação que está vivendo agora. Aquela sensação de que existe algo maior esperando por você, uma vocação, um propósito, uma missão que ainda não foi cumprida. Essa inquietação não é angústia sem sentido. Essa inquietação sou eu, colocando dentro de você um desconforto sagrado com a mediocridade. Um desconforto que te impede de se acomodar na escassez como se ela fosse a sua destinação final. Existe também o que eu chamo de impressões. Aquele pensamento que vem do nada enquanto você está tomando banho ou dirigindo, a ideia de um negócio, a solução para um problema, a percepção de uma oportunidade que estava bem à sua frente, mas que você não tinha conseguido enxergar antes. Essas impressões não são coincidências. Muitas vezes são eu, abrindo seus olhos para as possibilidades que já estão ao seu redor. As sementes de prosperidade que eu já plantei no seu caminho e que estão esperando que você as reconheça e as cultive. E há outro sinal poderoso, a paz que ultrapassa o entendimento. Quando, no meio de uma situação financeira caótica, no meio das dívidas e das pressões, você de repente sente uma paz que não faz nenhum sentido lógico, uma calma que não veio de nenhuma circunstância favorável. Isso é eu. É eu te dizendo que estou no controle. É eu te dizendo que a situação que você está enfrentando já tem uma solução nos meus planos. É eu te preparando emocionalmente e espiritualmente para receber o que está a caminho. Presta atenção nos sinais que eu estou mandando para você. Anota os seus sonhos. Presta atenção nas impressões que surgem no seu coração. Ouve a paz que eu deposito dentro de você mesmo nos dias mais difíceis. Porque cada um desses sinais é uma mensagem minha. Uma preparação para o momento em que a riqueza que reservei para você finalmente se manifestar de forma visível e tangível na sua vida. Escreva nos comentários: Deus fala comigo e eu estou ouvindo.
Meu querido filho, minha querida filha, existe um sinal que eu coloco na vida dos meus filhos antes de uma grande bênção, que paradoxalmente parece ser o oposto de uma bênção: o fechamento de portas. O caminho que parecia certo de repente se fecha. A oportunidade que você tinha certeza que era a sua virada não se concretiza. O emprego que você queria tanto não saiu. O negócio que você tanto planejou não deu certo. A proposta que parecia perfeita foi recusada. E você fica ali, sem entender, se perguntando: por que, Deus? Por que justamente essa porta teve que fechar? Hoje, eu quero te mostrar que cada porta que eu fecho na sua vida é um ato de amor, não de punição. É um ato de direcionamento, não de rejeição. É um ato de proteção, não de abandono. Porque muitas vezes, aquela porta que você tanto queria ver aberta, levaria a um lugar que não era o seu destino. Levaria a uma situação que, embora parecesse boa por fora, teria consequências que você não conseguia prever. E eu, que enxergo o fim desde o começo, que vejo além do que os seus olhos físicos podem alcançar, fechei aquela porta para te proteger e para te direcionar para algo muito melhor. Pensa na Ruth. Quando Noemi disse às suas noras que elas poderiam voltar para as suas famílias, para as suas terras natais, após a morte dos maridos, a Orpá a aceitou. Ela seguiu o caminho que parecia mais lógico, mais seguro, mais confortável. Mas a Ruth não. A Ruth escolheu seguir Noemi para uma terra estrangeira, sem garantias, sem perspectivas visíveis, apenas com a fé de que eu a sustentaria. E foi exatamente essa escolha de fechar a porta do conforto e caminhar para o desconhecido que a levou ao encontro de Boaz, ao casamento que mudou completamente a sua história, à linhagem que eventualmente levaria ao nascimento do rei Davi e, mais tarde, ao próprio Jesus. A Ruth não sabia para onde estava indo quando fechou a porta da sua terra natal. Mas eu sabia, e eu estava fechando aquela porta de conforto para abrir uma porta de destino que ela nunca poderia ter imaginado. Na sua vida financeira, as portas fechadas têm o mesmo propósito. Aquele emprego que você não conseguiu, eu fechei porque eu tinha um negócio esperando por você que vai gerar muito mais do que aquele emprego jamais geraria. Aquele financiamento que o banco negou, eu fechei porque havia uma forma melhor de você chegar ao seu objetivo. Uma forma que não te colocaria em uma armadilha de dívidas que te prenderia por anos. Aquela sociedade que não deu certo, eu fechei porque o sócio que você está esperando é diferente daquele. É alguém com quem você vai construir algo sólido e duradouro. Cada não que você recebeu, cada porta que se fechou na sua face, cada oportunidade que não se concretizou, foi eu trabalhando nos bastidores para te preservar para o sim que vai mudar a sua vida. Foi eu te direcionando para o caminho que verdadeiramente te levará ao lugar que preparei para você desde antes de você nascer. Mas aqui está a parte difícil. Para atravessar o sinal das portas fechadas com a atitude certa, você precisa confiar em mim mais do que confia na sua própria compreensão. Você precisa crer que eu sei mais do que você. Você precisa aceitar que o meu plano é sempre superior ao seu. E essa aceitação não é fraqueza. É a maior forma de sabedoria que um ser humano pode demonstrar. Reconhecer que existe um Deus que enxerga além do que os seus olhos alcançam. E que esse Deus tem um plano para a sua vida que é bom, que é poderoso, que é muito maior do que qualquer coisa que você poderia planejar sozinho. Então, da próxima vez que uma porta se fechar na sua vida, em vez de se desesperar, em vez de se perguntar o que há de errado com você, eu quero que você respire fundo e declare: Deus fechou essa porta porque a porta certa está por vir. Porque ela está. Eu te prometo que está. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil.
Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. Não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado, então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, vou te revelar hoje um dos segredos mais poderosos e menos compreendidos do reino. A gratidão no deserto. Não a gratidão na abundância, porque isso é relativamente fácil. Qualquer pessoa consegue agradecer quando as coisas estão indo bem, quando o salário chegou, quando as contas estão pagas, quando a neveira está cheia. A gratidão que eu estou falando é diferente. É a gratidão que nasce no meio da escassez. É o louvor que sobe dos lábios de alguém que não tem motivo humano para louvar. É a adoração genuína que brota do coração de quem está com a corda no pescoço. E mesmo assim, escolhe conscientemente olhar para mim e dizer: obrigado, Senhor. Mesmo assim, obrigado. Essa gratidão tem um poder sobrenatural. Ela quebra correntes que nenhuma estratégia humana conseguiria quebrar. Ela abre janelas no céu que permaneceriam fechadas diante de qualquer outra atitude. Ela cria uma atmosfera espiritual na sua vida que acelera o cumprimento das minhas promessas. E sabe por que essa gratidão tem tanto poder? Porque ela é uma declaração de fé. Quando você agradece por algo que ainda não chegou, você está dizendo com toda a sua vida: eu creio que Deus é bom. Eu creio que Deus tem um plano. Eu creio que o que eu estou esperando já está a caminho. E essa declaração de fé move montanhas. Pensa no Paulo e no Silas. Eles estavam presos com os pés no tronco, com as costas marcadas pelos açoites, numa cadeia escura e fria, sem nenhuma perspectiva humana de saída. E o que eles fizeram? Eles cantaram. À meia-noite, no meio da escuridão, no meio da dor, no meio da situação aparentemente sem saída, eles cantaram hinos a mim. E o que aconteceu? Um terremoto sacudiu os alicerces da prisão. As celas se abriram. As correntes caíram. A liberdade veio de uma forma que nenhum plano humano poderia ter produzido. O que teria acontecido se o Paulo e o Silas tivessem ficado lamentando a situação? Se tivessem passado a noite reclamando, questionando, se desesperando? Provavelmente teriam continuado presos, porque a lamentação não move o céu. A fé expressa em gratidão, sim. Na sua vida financeira, a gratidão no deserto funciona da mesma forma. Quando você escolhe agradecer pelo teto sobre a sua cabeça, mesmo quando as paredes precisam de reparo. Quando você agradece pelo alimento na mesa, mesmo quando é simples. Quando você agradece pela saúde, pelo ar que respira, pelos filhos que eu te dei, pelas amizades que sustentam você, pela graça de mais um dia, você está ativando no plano espiritual uma força que começa a trabalhar a seu favor de maneiras que você não consegue nem imaginar. Além disso, a gratidão muda a sua perspectiva, e a perspectiva muda tudo. Quando você está no modo de reclamação constante, o seu cérebro começa a enxergar apenas o que está faltando, apenas o que está errado, apenas os problemas. E quando você só enxerga problemas, você não consegue enxergar as oportunidades que eu coloco bem diante dos seus olhos. Mas quando você pratica a gratidão, quando você treina o seu olhar para reconhecer as bênçãos que já existem na sua vida, o seu cérebro começa a funcionar diferente. Você começa a enxergar possibilidades onde antes só via obstáculos. Você começa a perceber aberturas onde antes só via paredes. Você começa a notar as sementes de prosperidade que eu já plantei no seu caminho. A gratidão também te posiciona de forma diferente perante as pessoas. Uma pessoa grata irradia algo que as outras pessoas percebem e são atraídas.
Uma pessoa grata é mais fácil de ajudar, mais fácil de confiar, mais fácil de incluir em oportunidades. E muitas vezes eu uso outras pessoas como instrumentos da minha provisão na sua vida. Quando você tem um coração grato, você cria uma atmosfera ao seu redor que facilita que essas pessoas queiram contribuir para a sua história. Então hoje, independentemente de como está a sua situação financeira, independentemente de quanto está faltando, independentemente de como está o seu saldo bancário, eu quero que você tome uma decisão, a decisão de praticar a gratidão. Não porque a situação está boa, mas porque você crê que eu sou bom, não porque tudo está resolvido, mas porque você confia que eu estou resolvendo, não porque a riqueza já chegou, mas porque você sabe que ela está a caminho. Escreva nos comentários: Deus é bom e eu sou grato mesmo no deserto. Meu querido filho, minha querida filha, existe um sinal que eu coloco na vida dos meus filhos antes de uma grande bênção que muitas vezes passa despercebido porque vem embrulhado em algo muito simples e muito humano. Uma pessoa. Eu frequentemente envio mensageiros antes de enviar a bênção. Eu mando para perto de você, nos momentos mais estratégicos, pessoas que carregam algo que você precisa para a próxima fase da sua vida. Uma informação, uma conexão, uma palavra de encorajamento, uma oportunidade, uma habilidade que complementa a sua, uma visão que se alinha perfeitamente com o que eu estou construindo na sua vida. E essas pessoas nem sempre chegam da forma que você esperaria. Elas nem sempre chegam com títulos impressionantes ou com aparência de portadoras de grandes bênçãos. Às vezes chegam de forma simples, casual, quase acidental. Uma conversa no ônibus, um encontro inesperado numa fila de supermercado, uma mensagem numa rede social de alguém que você não via há anos, uma indicação inesperada de um amigo em comum, uma oportunidade de negócio apresentada por alguém que você mal conhecia. E se você não estiver com os olhos abertos, se você não estiver atento aos meus movimentos, você pode deixar esses mensageiros passarem sem reconhecer que eram portadores de algo precioso enviado por mim. Pensa na história de Ruth e Boaz. Boaz não chegou na vida de Ruth com uma placa dizendo: "Sou o seu marido enviado por Deus". Ele chegou como um parente distante de Noemi, um proprietário de campos que simplesmente ordenou aos seus servos que deixassem a estrangeira colher o que sobrava depois da ceifa. Uma gentileza aparentemente pequena, uma ação que poderia passar completamente despercebida como simples cortesia. Mas Noemi, com a sua sabedoria e com a sua sensibilidade espiritual, reconheceu que aquilo não era coincidência. Reconheceu que eu estava trabalhando através daquele homem e orientou a Ruth a reconhecer e responder àquele mensageiro de forma adequada. E o resultado? O encontro com Boaz não mudou apenas a situação financeira de Ruth. Mudou o destino dela, o destino de Noemi e eventualmente mudou o curso da história de um povo inteiro. Na sua vida, eu opero da mesma forma. Eu envio pessoas estratégicas em momentos estratégicos. Às vezes, envio alguém para te abrir uma porta que você não conseguiria abrir sozinho. Às vezes, envio alguém para te dar uma informação que vai mudar a direção que você está tomando. Às vezes, envio alguém simplesmente para te encorajar num momento em que você estava prestes a desistir. Aquela pessoa que liga justamente no dia em que você estava mais para baixo, que diz justamente as palavras que você precisava ouvir, que aparece na sua vida justamente quando você mais precisava de um sinal de que não estava sozinho. Mas aqui está o aviso que eu preciso te dar. Nem toda pessoa que entra na sua vida vem enviada por mim. Existem também as pessoas erradas, aquelas que chegam no momento errado, com propostas que parecem bênçãos, mas que na verdade são armadilhas. E um dos maiores desafios da sua jornada é aprender a discernir entre os mensageiros que eu envio e as distrações que o inimigo coloca no seu caminho. Como você faz esse discernimento?
Primeiro, presta atenção no fruto que essa pessoa produz na sua vida. Ela te aproxima de mim ou te afasta? Ela te inspira a ser mais honesto, mais fiel, mais íntegro? Ou ela te convida para compromissos que vão contra os meus princípios? Segundo, presta atenção na paz. Quando essa pessoa está perto de você, você sente aquela paz que ultrapassa o entendimento? Ou você sente aquela inquietação no espírito que é eu te avisando para ter cuidado? Terceiro, presta atenção no alinhamento com o que eu já falou ao seu coração. Os planos que essa pessoa apresenta se alinham com a direção que eu já te mostrou nos sonhos, nas impressões, nas orações. Os mensageiros verdadeiros que eu envio geralmente chegam com uma combinação de humildade, de fruto visível no caráter e de um senso de timing perfeito que não é obra do acaso. Eles chegam na hora certa, com a palavra certa, com a oportunidade certa. E quando você reconhece um desses mensageiros, a sua resposta é crucial. Não os deixe passar. Não os ignore por orgulho ou por desconfiança. Acolhe-os, ouve-os com atenção e testa o que eles trazem à luz da minha palavra e da orientação do meu espírito. Porque muitas vezes a sua próxima bênção financeira vai chegar embrulhada em uma pessoa. E a forma como você tratar essa pessoa, a atenção que você der ao que ela carrega, pode determinar se essa bênção passa por você ou se ela finalmente pousa na sua vida. Meu amado filho, minha amada filha, chegou o momento de falar sobre algo que é a base de tudo que já foi dito até aqui. Algo sem o qual todos os outros sinais perdem o seu efeito. Algo que é ao mesmo tempo simples de entender e profundamente desafiador de praticar. A fé. Não a fé como conceito abstrato, não a fé como sentimento agradável que você experimenta nos dias bons, mas a fé real, viva, funcionando. Aquela fé que continua crendo quando não há nenhuma evidência visível. Aquela fé que continua declarando a vitória quando a derrota está gritando mais alto. Aquela fé que move montanhas, inclusive as montanhas financeiras que parecem impossíveis de se mover. Eu disse a você, na minha palavra, que sem fé é impossível agradar a mim, mas quero que você entenda o que isso significa de forma prática na sua vida. Não é que eu seja um Deus caprichoso que precisa de provas de que você acredita em mim antes de agir. É que a fé é o mecanismo pelo qual você se conecta à minha provisão. É o canal pelo qual o sobrenatural flui para a sua realidade natural. Quando você tem fé, você está abrindo uma linha de comunicação direta com o plano que eu tenho para a sua vida. E quando essa linha está aberta, tudo que eu preparei para você encontra um caminho para chegar até você. Pensa no cego Bartimeu. Ele estava à beira do caminho, mendigo, sem visão, sem perspectiva, sem nenhuma posição social ou econômica que lhe desse acesso a qualquer tipo de recurso. E quando ele ouviu que Jesus de Nazaré estava passando, ele começou a gritar. E as pessoas ao redor mandaram ele calar a boca. Mandaram ele parar de incomodar, parar de criar expectativa, parar de acreditar que alguém tão grande quanto Jesus pararia para se importar com alguém tão pequeno quanto ele. Mas o Bartimeu não calou. Ele gritou mais alto. E eu parei e perguntei a ele: "O que você quer que eu te faça?" E aí está uma das perguntas mais poderosas da minha palavra. O que você quer que eu te faça? Porque muitos dos meus filhos estão gritando, estão orando, mas não têm clareza sobre o que estão pedindo. Eles têm um anseio vago por algo melhor, uma esperança difusa de que as coisas melhorem, mas fé específica produz resultados específicos. Fé definida abre portas definidas. O Bartimeu sabia exatamente o que queria. Senhor, que eu recupere a vista. Uma declaração clara, específica, audaciosa. E o resultado foi imediato. Ele recebeu a visão e seguiu a Jesus.
Na sua vida financeira, eu quero que você exerça uma fé específica. Não uma esperança vaga de que as coisas melhorem um dia, mas uma fé que declara: Deus, eu creio que o negócio que tu prometeste está sendo construído agora. Eu creio que a dívida está sendo quitada. Eu creio que a provisão está chegando. Eu creio que as portas certas estão sendo abertas. Uma fé que coloca nomes e formas no que está crendo. Mas fé sem ação é morta. E isso é crucial para entender. Quando eu moveu a fé de Noé, Noé construiu uma arca. Quando eu moveu a fé de Abraão, Abraão saiu sem saber para onde ia. Quando eu moveu a fé dos discípulos, eles lançaram as redes no lado oposto do barco. A fé sempre vem acompanhada de uma ação correspondente. Ela sempre exige que você dê um passo na direção da promessa, mesmo antes de ver a promessa materializada. Na prática da sua vida financeira, isso pode significar várias coisas. Pode significar começar a estudar sobre o negócio que você quer abrir, mesmo antes de ter o capital inicial. Pode significar colocar no papel um plano financeiro, mesmo quando o saldo bancário não corresponde àquele plano ainda. Pode significar semear na obra de Deus, mesmo quando o seu próprio bolso está apertado, porque você crê que a semente plantada voltará multiplicada. Pode significar tomar uma atitude de organização financeira, mesmo antes de a renda aumentar, porque você crê que quando a riqueza chegar, você vai estar pronto para recebê-la. Fé que move montanhas financeiras não fica esperando que as condições perfeitas apareçam antes de agir. Ela age no meio das condições imperfeitas, confiando que eu, que sou perfeito, vou suprir o que falta para que a ação produza o resultado que prometi. Escreva nos comentários: minha fé é maior que os meus problemas financeiros. Meu querido filho, minha querida filha, preciso te preparar para algo que acontece com uma frequência impressionante na vida dos meus filhos, que estão prestes a receber uma virada extraordinária, algo que, se você não estiver preparado, pode te fazer desistir exatamente no momento mais importante. Nos últimos dias antes da bênção, a pressão quase sempre aumenta. Não é uma regra que eu estabeleci para te machucar. É uma consequência natural de como o espiritual influencia o natural. Quando o plano de libertação e prosperidade que eu tenho para a sua vida está prestes a se concretizar, quando as engrenagens estão se alinhando para que a bênção finalmente se manifeste de forma visível, o inimigo percebe. E o inimigo não fica quieto. Ele aumenta a pressão. Ele multiplica os obstáculos. Ele intensifica a dificuldade. Ele tenta fazer com que você desista, que você questione, que você recue exatamente quando está mais perto da linha de chegada. Lembra de Elias? Aquele profeta extraordinário que chamou fogo do céu, que desafiou sozinho 450 profetas de Baal e saiu vencedor. Depois de uma das maiores vitórias espirituais da história de Israel, o que aconteceu? Uma mulher chamada Jezabel mandou uma mensagem ameaçando a vida dele e o Elias fugiu. Não apenas fugiu, mas foi para o deserto, sentou debaixo de uma árvore e pediu para morrer. Ele disse: já basta, Senhor, tira minha vida. O maior profeta de Israel, depois de uma das maiores vitórias do seu ministério, estava pedindo para morrer. Por quê? Porque a pressão que veio depois da vitória foi tão intensa que ele não tinha mais forças. Ele estava esgotado, exausto, sem perspectiva. E o que eu fiz? Eu não o repreendi. Eu não disse: que falta de fé. Eu mandei um anjo que tocou nele enquanto ele dormia e disse: levanta e come, porque o caminho é longo demais para você. Eu o alimentei, eu o restaurei. E depois que o Elias recuperou as forças, eu tive com ele uma conversa íntima numa caverna no Horeb, onde o revelei que ainda havia 7.000 em Israel, que não tinham dobrado os joelhos diante de Baal, onde o revelei que o meu plano continuava intacto, onde o dei novas instruções para a próxima fase da sua missão.
Percebe o que isso significa para a sua vida? Quando você está no ponto de exaustão, quando a pressão parece insuportável, quando você sente que não tem mais forças para continuar, eu não te abandono, eu me aproximo, eu te toco, eu te alimento, eu te restauro. E depois de te restaurar, eu te falo sobre o próximo capítulo, sobre o que está à frente, sobre a missão que ainda está esperando por você do outro lado dessa fase difícil. Mas aqui está o que eu quero que você entenda especificamente sobre a sua situação financeira. Se a pressão aumentou recentemente na sua vida, se as dificuldades parecem ter se multiplicado nas últimas semanas ou meses, se você está sentindo um aperto que parece maior do que qualquer coisa que já enfrentou antes, presta atenção, porque isso pode ser exatamente o sinal de que a sua bênção está mais próxima do que nunca. Sabe quando a pressão é maior em um parto? Nos momentos finais, antes do bebê nascer. Quando a mãe já está exausta, quando a dor parece insuportável, quando ela pensa que não vai conseguir mais, é exatamente quando o bebê está prestes a chegar. E se ela desistir naquele momento, se ela parar de fazer força naquele momento específico, ela perde o nascimento do filho que estava prestes a chegar. A sua bênção é como esse bebê. Ela está em processo de nascimento e a intensidade da pressão que você está sentindo agora pode ser um indicativo de que o momento do nascimento está próximo. Aguenta, continua fazendo força, continua orando, continua crendo, continua sendo fiel, porque do outro lado dessa pressão está algo que vai mudar a sua vida para sempre. E nos momentos em que você estiver no seu limite, quando a exaustão for real, quando você genuinamente não tiver forças para continuar, faz como o Elias. Para, deita, come, descansa e deixa que eu chegue até você com o pão que te sustentará para o restante da jornada. Porque eu sempre apareço no momento certo. Eu nunca deixo os meus filhos sem sustento quando eles realmente precisam de mim. Escreva nos comentários: eu não vou desistir, a minha bênção está chegando. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao momento mais importante desse encontro. Tudo que foi dito até aqui, os sinais do silêncio, a preparação do terreno, a provação que anuncia a virada, os sonhos e visões, as portas que se fecham para abrir as melhores, a gratidão no deserto, as pessoas enviadas como mensageiros, a fé que age sem ver, a pressão que precede o milagre, tudo isso foi o caminho que te trouxe até este capítulo, que é o capítulo da ação. Porque de nada adianta reconhecer os sinais se você não souber o que fazer quando eles aparecem. E a primeira coisa que eu quero te dizer é a mais importante de todas. A riqueza que reservei para a sua vida não é um talento que eu vou jogar do céu como se fosse chuva caindo sobre quem está embaixo. Ela tem um caminho, ela tem uma porta. E essa porta se abre através de uma combinação específica de atitudes que eu quero te revelar hoje. Atitudes que os meus filhos mais abençoados têm em comum. Atitudes que funcionaram para o José, para Abraão, para Davi, para Ruth, para Jó e que vão funcionar para você também. A primeira atitude é a administração fiel do que você já tem. Eu sou um Deus de princípios e um dos meus princípios mais fundamentais é este: quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Isso não é apenas um versículo bonito, é uma lei espiritual e prática que opera na sua vida todos os dias. Quando você administra bem o pouco que tem, quando você é honesto na sua contabilidade, mesmo quando os números são pequenos, quando você não desperdiça o que recebe mesmo quando parece pouco demais para fazer diferença, você está provando a mim e a você mesmo que está pronto para mais. Você está construindo o músculo financeiro que vai sustentar a abundância que está chegando. Muitas pessoas pensam: quando eu tiver mais dinheiro, aí eu vou organizar as minhas finanças. Aí eu vou começar a fazer planejamento.
Mas eu te digo, a organização financeira não é consequência da abundância, é a causa dela. Quando você aprende a administrar bem o que tem agora, eu confio a você mais. Quando você mostra que cuida do pouco com responsabilidade, eu abro as portas para o muito. Então olha para o que você tem hoje, por menor que seja, e começa a tratar esse dinheiro com respeito. Faz um orçamento, sabe para onde cada real vai, elimina desperdícios, prioriza o essencial. Cria o hábito de guardar uma parte, mesmo que pequena, porque esses hábitos que você está construindo agora vão ser os mesmos hábitos que vão sustentar a abundância quando ela chegar. A segunda atitude é a generosidade estratégica. Eu sei que isso parece contraintuitivo quando você está na escassez, mas ouça-me com atenção. Quem semeia, colhe, sempre, sem exceção. E quem semeia com generosidade, colhe com generosidade. Quando você planta uma semente financeira na obra de Deus, quando você ajuda alguém que está ainda mais necessitado do que você, quando você escolhe ser generoso mesmo com pouco, você está ativando uma lei espiritual poderosa que desafia toda a lógica humana, mas que produz resultados reais e concretos. O Elias pediu à viúva de Sarepta que fizesse primeiro para ele o bolo com a última farinha que ela tinha. Humanamente, isso parecia cruel. Aquela mulher estava preparando a última refeição para ela e o filho antes de morrerem de fome. E eu, através do Elias, pedi que ela semeasse antes de comer. Mas quando ela obedeceu, quando ela escolheu ser generosa com o pouco que tinha, o milagre aconteceu. A farinha não acabou, o azeite não acabou. A provisão durou enquanto a seca durou. Uma semente de obediência e generosidade se transformou em uma colheita de provisão sobrenatural. A terceira atitude é a busca de conhecimento e sabedoria. A minha palavra diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E isso é verdade também na área financeira. Muitas pessoas permanecem na escassez não porque eu não quero abençoá-las, mas porque elas não têm as ferramentas e o conhecimento necessários para transformar as bênçãos que eu envio em prosperidade sustentável. Elas recebem e perdem, recebem e desperdiçam, recebem e não sabem multiplicar. Por isso, eu quero que você busque conhecimento, lê sobre finanças, aprende sobre investimentos, entende como o dinheiro funciona, busca orientação de pessoas que já estão onde você quer chegar. Investe na sua capacitação, seja ela profissional, espiritual ou financeira. Porque a bênção que está chegando para a sua vida precisa encontrar um solo preparado, uma mente pronta, um administrador capaz. A quarta atitude é a consistência na oração e na declaração de fé. Não pare de orar, não pare de declarar, não pare de falar sobre a sua vida como se a bênção já estivesse a caminho, porque ela está. Cada oração que você faz é uma semente lançada no espiritual que produz fruto no natural. Cada declaração de fé que você faz é uma âncora que te mantém firme nos dias em que a tempestade tenta te derrubar. Cada culto, cada momento de adoração, cada leitura da minha palavra é um investimento no seu espírito que vai sustentar você até o momento da manifestação. A quinta atitude, e talvez a mais difícil de todas, é a paciência ativa. Não a paciência passiva de quem simplesmente espera sentado, esperando que alguma coisa aconteça, mas a paciência ativa de quem continua trabalhando, continuando plantando, continuando agindo, continuando melhorando, enquanto espera pelo tempo perfeito de Deus para a manifestação da bênção. Porque eu tenho um tempo para todas as coisas. E o meu tempo nunca chega tarde. Ele sempre chega na hora exata, no momento em que tudo está alinhado para que a bênção produza o máximo de fruto na sua vida. Agora, meu querido filho, minha querida filha, quero te dizer algo diretamente ao seu coração. Eu te vi nessa fase difícil.
Eu vi as suas noites de preocupação. Eu vi as contas que você olhou sem saber como pagar. Eu vi as lágrimas que você segurou para não chorar na frente dos filhos, do cônjuge, da família. Eu vi os momentos em que você quis desistir, mas escolheu continuar. Eu vi a sua fé mesmo quando ela estava tremendo. Eu vi o seu coração mesmo quando parecia quebrado. E eu quero que você saiba, nada disso passou despercebido por mim. Cada lágrima foi contada, cada oração foi ouvida, cada ato de fidelidade foi registrado. E a recompensa por tudo isso está chegando. Não como uma fantasia, não como uma promessa vaga, como uma realidade que está sendo preparada com o mesmo cuidado com que eu formei você no ventre da sua mãe, com o mesmo amor com que eu te escolhi antes da fundação do mundo, com o mesmo propósito com que eu plantei em você sonhos e capacidades que ainda estão esperando para se manifestar plenamente. A riqueza está a caminho. Os sinais que você reconheceu hoje nesse vídeo são a confirmação disso. O silêncio que você está vivendo, a preparação que está acontecendo nos bastidores, a provação que está moldando o seu caráter, os sonhos e visões que plantei no seu coração, as portas que fechei para te direcionar para as melhores, a gratidão que cultivou no deserto, os mensageiros que enviei para o seu caminho, a fé que exerceu sem ver, a pressão que está suportando nos últimos dias. Tudo isso é o prelúdio da sinfonia mais bela que a sua vida já vai escutar. A sinfonia da abundância que eu preparei para você. Fica firme, fica fiel e recebe o que eu tenho para você. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao momento mais importante desse encontro. Tudo que foi dito até aqui, os sinais do silêncio, a preparação do terreno, a provação que anuncia a virada, os sonhos e visões, as portas que se fecham para abrir as melhores, a gratidão no deserto, as pessoas enviadas como mensageiros, a fé que age sem ver, a pressão que precede o milagre. Tudo isso foi o caminho que te trouxe até este capítulo, que é o capítulo da ação, o capítulo da preparação consciente, o capítulo em que você deixa de ser apenas um observador dos sinais e se torna um participante ativo do que eu estou construindo na sua vida. Porque de nada adianta reconhecer os sinais se você não souber o que fazer quando eles aparecem. De nada adianta enxergar a chuva chegando se você não tiver os reservatórios prontos para recebê-la. E antes de mais nada, antes de falar sobre o que você precisa fazer, eu quero te dizer algo que precisa entrar fundo no seu coração, precisa se fixar na sua mente, precisa se tornar a base sobre a qual tudo mais será construído. A riqueza que reservei para a sua vida não é um talento que eu vou jogar do céu, como se fosse chuva caindo sobre quem está embaixo. Ela tem um caminho, ela tem uma porta, ela tem um processo. E esse processo envolve a sua participação, envolve as suas escolhas, envolve a sua disposição de agir em fé, mesmo quando as circunstâncias ao redor estão gritando que é impossível. A sua bênção está a caminho, mas ela vai encontrar você no meio do campo, trabalhando, plantando, acreditando, não sentado esperando que ela bata na sua porta. Deixa eu te mostrar isso através de uma imagem poderosa. Pensa nos filhos de Israel saindo do Egito. Por 400 anos eles foram escravos. 400 anos de opressão,
de miséria, de trabalho sem recompensa, de sonhos sufocados, de identidade roubada. E quando chegou o momento da libertação, quando eu abri o Mar Vermelho e os conduzi para fora daquele lugar de escravidão, o que estava à frente deles? Uma terra prometida, uma terra que emana leite e mel, uma terra de abundância que eu tinha prometido aos seus antepassados. Mas entre eles e a terra prometida havia o deserto, havia a caminhada, havia o processo de transformação que precisava acontecer dentro deles antes de poderem entrar no que eu havia preparado do lado de fora. E por que o deserto foi necessário? Porque você não pode levar para a terra prometida a mentalidade de escravo. Você não pode herdar a abundância com a psicologia da escassez ainda operando dentro de você. O deserto foi meu laboratório de transformação. Foi o lugar onde eu tirei de dentro deles o Egito, o lugar onde eu substituí a mentalidade de quem estava acostumado a receber o mínimo pela mentalidade de quem foi feito para habitar a abundância. E eu faço o mesmo com você. O processo que você está vivendo agora, por mais difícil que seja, está tirando de dentro de você tudo que te impediria de manter a riqueza que está a caminho. Está substituindo medos por fé. Está substituindo mentalidade de escassez por mentalidade de abundância. Está substituindo dependência de circunstâncias por dependência de mim. E quando esse processo estiver completo, quando você estiver pronto, quando o terreno interno estiver preparado para receber o que eu estou trazendo externamente, a bênção vai pousar na sua vida e vai ficar. Não vai ser um flash passageiro, vai ser uma prosperidade que permanece, que cresce, que se multiplica e que você vai poder passar para as próximas gerações. Agora, vou te revelar as atitudes concretas que eu vejo nos meus filhos que estão preparados para receber a riqueza que reservei para eles. Atitudes que funcionaram para o José, para Abraão, para Davi, para Ruth, para Jó, para Daniel, para todos os que já caminharam comigo nessa jornada de fé e colheram os frutos da promessa cumprida. A primeira atitude é a administração fiel do que você já tem. Eu sou um Deus de princípios eternos, e um dos meus princípios mais fundamentais e mais consistentes em toda a minha palavra é este: quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Isso não é apenas um versículo bonito para ser lido no culto de domingo. É uma lei espiritual e prática que opera na sua vida todos os dias, em cada decisão financeira que você toma, em cada real que passa pelas suas mãos. Pensa na parábola dos talentos. Eu dei a um servo 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Os 2 primeiros foram e negociaram com o que receberam e dobraram o que tinham. O terceiro, com medo, enterrou o seu talento e não fez nada com ele. E quando o Senhor voltou, o que aconteceu? Aqueles que multiplicaram o que tinham receberam ainda mais. E o que enterrou o seu talento por medo, por preguiça, por falta de fé, perdeu até o pouco que tinha. O princípio aqui é claro e inegociável. O que não é administrado, o que não é cultivado, o que não é multiplicado com sabedoria e dedicação, tende a diminuir. Mas o que é administrado com fidelidade, mesmo que seja pouco, recebe como recompensa o acesso a ainda mais. Muitas pessoas pensam: quando eu tiver mais dinheiro, aí eu vou organizar as minhas finanças, aí eu vou fazer um planejamento, aí eu vou começar a poupar. Mas eu te digo com toda a clareza, a organização financeira não é consequência da abundância, é a causa dela. Você não organiza as finanças quando fica rico. Você fica rico porque organizou as finanças enquanto ainda era pobre. O hábito de administrar bem precisa ser construído agora, no pouco,
para que quando o muito chegar, você já tenha o músculo desenvolvido, já tenha o sistema em funcionamento, já saiba exatamente o que fazer com cada real que entrar na sua vida. Então te convido hoje a olhar para o que você tem, por menor que seja, e começar a tratar esse dinheiro com respeito e com intenção. Faz um orçamento. Sabe exatamente para onde cada real vai. Elimina desperdícios que parecem pequenos, mas que somados ao longo do mês representam uma quantia significativa. Prioriza o essencial sobre o supérfluo. Cria o hábito de guardar uma parte do que recebe, mesmo que seja uma porcentagem pequena, porque a disciplina do poupar é mais importante do que o valor poupado no começo. E cuida das suas dívidas com estratégia, não com desespero, priorizando as que têm juros mais altos, negociando quando possível, avançando um passo de cada vez. Porque esses hábitos que você está construindo agora, no deserto, na escassez, na dificuldade, são os mesmos hábitos que vão sustentar a abundância quando ela chegar. E quando ela chegar, e ela vai chegar, você vai saber exatamente o que fazer com ela, porque já vai ter praticado. A segunda atitude é a generosidade estratégica, mesmo na escassez. Eu sei que isso parece contraintuitivo. Eu sei que quando o bolso está vazio, a última coisa que a lógica humana sugere é dar. Mas minha lógica é diferente da sua, e os meus resultados também são. Eu não opero segundo as leis da matemática humana. Eu opero segundo as leis do reino, e no reino, e a quem semeia colhe, sempre, sem exceção. E quem semeia com generosidade, colhe com generosidade. A história da viúva de Sarepta é um dos exemplos mais poderosos que tenho para te mostrar como a generosidade na escassez ativa a provisão sobrenatural. Aquela mulher tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. O suficiente para fazer um último bolo para ela e o filho antes de morrerem de fome. Era literalmente tudo que ela tinha no mundo. E o Elias chegou e pediu que ela fizesse primeiro para ele. Um pedido que, pela lógica humana, era absurdo, cruel até. Mas aquela viúva obedeceu. Ela escolheu ser generosa com o seu último recurso. E o que aconteceu? A farinha não acabou. O azeite não acabou. Por dias, por semanas, a provisão continuou fluindo de forma sobrenatural, desafiando toda explicação racional. Uma semente de generosidade obediente se transformou em uma colheita de provisão milagrosa. Isso não significa que você vai dar o que não tem. Não estou te pedindo para criar novas dívidas em nome da generosidade. Estou te convidando a examinar o seu coração e a descobrir onde você ainda está segurando, ainda está fechado, ainda está com medo de soltar. Porque muitas vezes o que nos impede de receber é exatamente o que estamos segurando com as mãos fechadas. E quando você aprende a abrir as mãos, quando você aprende a dar com alegria e com fé, você cria um fluxo. O que sai com generosidade cria espaço para o que entra com abundância. A terceira atitude é a busca incansável de conhecimento e sabedoria. A minha palavra diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Isso é uma verdade que se aplica diretamente à área financeira. Muitas pessoas permanecem na escassez não porque eu não quero abençoá-las, não porque a bênção não está disponível para elas, mas porque elas não têm as ferramentas, o entendimento e o conhecimento necessários para transformar as bênçãos que eu envio em prosperidade sustentável. Elas recebem e perdem, recebem e desperdiçam, recebem e não sabem como multiplicar. Daniel foi um exemplo extraordinário disso. Mesmo sendo cativo em Babilônia, mesmo estando em uma terra estrangeira, em circunstâncias adversas que ele não escolheu, o Daniel se dedicou a aprender, a crescer, a desenvolver habilidades e conhecimentos que o tornariam irreplaçível. Ele estudou a língua e a sabedoria dos caldeus.
Ele se aprofundou no conhecimento que existia ao seu redor. E essa dedicação ao aprendizado o posicionou de uma forma que nenhuma circunstância adversa conseguiu destruir. O Daniel terminou como o homem mais influente do reino, não apesar das adversidades, mas em parte por causa da forma como as adversidades o forçaram a crescer. Na sua vida, a busca por conhecimento financeiro é um ato de fé tão poderoso quanto a oração. Quando você lê sobre como administrar melhor o seu dinheiro, você está se preparando para receber mais. Quando você aprende sobre investimentos, mesmo que ainda não tenha capital para investir, você está construindo o mapa que vai guiar você quando o capital chegar. Quando você busca mentores, quando você aprende com pessoas que já chegaram onde você quer chegar, você está encurtando o seu próprio caminho. Então investe em si mesmo. Investe no seu conhecimento. Investe na sua capacitação profissional. Porque a bênção que está chegando para a sua vida precisa encontrar um solo preparado, uma mente pronta, um administrador capaz de multiplicar o que vai receber. Agora, meu querido filho, minha querida filha, chegou o momento em que eu quero parar tudo. Quero que você feche os olhos por um instante e quero falar diretamente ao seu coração com uma intimidade que só eu, que te conheço melhor do que você se conhece, posso ter. Eu te vi nessa fase difícil. Eu vi cada noite em que você ficou acordado com a mente a mil, fazendo contas que não fechavam, pensando em dívidas que pareciam maiores do que a sua capacidade de resolvê-las. Eu vi as manhãs em que você acordou com aquele peso no peito antes mesmo de abrir os olhos, aquele peso de quem sabe que o dia vai ser duro e os recursos vão ser escassos. Eu vi os momentos em que você foi ao supermercado e precisou calcular cada item, precisou devolver coisas que queria comprar porque o dinheiro não dava. Eu vi as vezes que você sentiu vergonha de uma situação financeira que não era culpa sua, ou pelo menos não era inteiramente culpa sua. Eu vi as conversas difíceis que você teve com as pessoas que ama sobre dinheiro, sobre dívidas, sobre planos que precisaram ser adiados. Eu vi as lágrimas que você segurou para não chorar na frente dos filhos, do cônjuge, da família. Eu vi os momentos em que você quis desistir, em que a voz da desesperança falou mais alto do que a voz da fé, em que você se perguntou se eu realmente estava ouvindo as suas orações ou se estava simplesmente deixando as coisas acontecerem sem intervir. E eu quero que você saiba, cada momento desses foi visto por mim. Nada passou despercebido, nada foi esquecido. Cada lágrima foi contada e guardada, cada oração foi ouvida e registrada. Cada ato de fidelidade no meio da dificuldade, cada vez que você escolheu confiar em mim quando tinha todo motivo humano para duvidar, cada vez que você escolheu ser honesto quando a desonestidade seria mais fácil, cada vez que você escolheu continuar acreditando quando o desânimo gritava mais alto, tudo isso foi registrado. E a recompensa por tudo isso está chegando, não como uma promessa vaga, não como uma esperança sem fundamento, mas como uma realidade que está sendo construída com o mesmo cuidado com que eu formo cada ser humano no ventre da sua mãe, com o mesmo amor com que eu te escolhi antes da fundação do mundo, com o mesmo propósito com que eu plantei em você sonhos, talentos e capacidades que estão esperando para se manifestar plenamente. A riqueza que reservei para a sua vida já tem o seu nome, já tem o seu endereço, já está em movimento na direção da sua vida. Os sinais que você reconheceu hoje nesse vídeo são a confirmação disso. E quando ela chegar, quando a virada acontecer, quando você olhar para trás e ver tudo o que foi necessário para chegar até aquele momento, você vai entender por que cada fase foi necessária. Você vai ver a beleza do processo. Você vai poder contar a história com gratidão, não com amargura.
E a sua história vai se tornar o encorajamento que outra pessoa, que está hoje onde você está agora, vai precisar ouvir para não desistir. Porque eu não abençoo apenas para você. Eu te abençoo para que você seja uma bênção. A riqueza que está chegando não é só para você pagar as suas dívidas, embora isso faça parte. Não é só para você comprar o que precisa, embora isso também faça parte. É para que você se torne um canal de minha provisão na vida de outras pessoas. É para que a sua família seja abençoada. É para que a minha obra seja financiada. É para que a sua história inspire outros a continuar acreditando. Fica firme, fica fiel, aplica o que foi revelado hoje e recebe com mãos abertas e coração grato o que eu tenho para você. Porque eu sou Deus. Eu cumpro o que prometo, e eu prometi que nunca te deixarei, nem te abandonarei. A riqueza está a caminho, a sua virada está chegando, e eu estarei com você em cada passo desse caminho. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua.